Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver nossas questões aí de meiose e reprodução. Bom, questão 1, o FRJ. Da fusão dos gametas masculino e feminino, ambos haploides, surge a célula ovo, ou zigoto, né? Em que se restabelece o número diploide. Comparando a quantidade de DNA encontrada no núcleo das células somáticas de um camundongo, podemos afirmar que é igual a: letra A quantidade de DNA encontrada no núcleo dos espermatozoides desse animal? Não. Células somáticas são diploides. E o espermatozoide é uma célula haploide. Então, a célula somática... ela é 2N, enquanto que o espermatozoide é N, haploide. B. Duas vezes a quantidade de DNA encontrada no núcleo dos espermatozoides desse animal? Sim. Duas vezes a quantidade de DNA e também duas vezes a quantidade de cromossomos. Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por quê? Se a gente lembrar da mitose, o ciclo celular, né? O que é o ciclo celular? A célula passa pela intérfase, que tem o período G1, S e G2, e depois entra na divisão celular, que seria a mitose. Pessoal, aqui a gente está relembrando, viu? Porque essas questões são sobre meiose, que é outra divisão celular, que é a divisão celular reducional, que vai dar origem a células haploides. Só para a gente relembrar aqui como que era a meiose. Então, aqui na mitose. Na mitose, aí a gente vai ter a prófase, metáfase, anáfase e telófase. E aí ela volta para a intérfase. O que é a mitose? Uma célula 2N dá origem a outra célula 2N, ou seja, a duas células... Uma célula 2N dá origem a duas células 2N. Espera aí. Uma célula 2N dá origem a duas células 2N? Então são 4N? De onde vem 4N? É o seguinte, pessoal. Nesse período aqui, a célula sintetiza DNA. Então ela duplica. Então é uma célula 2N. Ela sintetizou DNA, ela duplicou a sua quantidade de DNA. Ah, já sei. Então ela ficou 4N. Não. Ela continua tendo pares de cromossomos, só que eles estão duplicados. Então um cromossomo lá com seu centrômero vai ter uma cromatidezinha irmã. Vamos pegar uma imagem de um cromossomo aqui. Lá na questão anterior que a gente fez. Aqui um cromossomo, ó. Então, eu tenho uma cromátide irmã, o centrômero e a outra cromátide irmã. Essa cromátide é cópia dessa. Elas são cópias. É o mesmo cromossomo, só que ele está duplicado, entenderam? Ah, nossa, mas e aí? E aí que quando ela entra em metáfase e anáfase, o centrômero se divide, né? E essas cromátides irmãs se separam, indo uma para cada célula filha. Por isso que 2N origina duas 2N. É que esse 2N é duplicado. Então, são duas coisas diferentes. Quantidade de DNA e número de cromossomos. Essa célula ela tem 2N cromossomos, só que ela está com a quantidade de DNA dobrada. É a mesma coisa, por exemplo, eu tenho 90 quilos. Vamos supor que eu fique com 180.
eu ainda sou uma pessoa. Só que eu estou com a minha quantidade de peso, não sei se é assim que fala, não sou físico, né? Estou com a minha quantidade de peso dobrada, entenderam? Então é a mesma coisa. O cromossomo ele engorda, ele fica duplicado, ele fica com cromátides irmãs. Nesse caso, bateu. Por quê? Ele está falando 2 vezes a quantidade de DNA encontrada no núcleo do espermatozoide desse animal, que também é 2 vezes a quantidade de cromossomos, já que a célula somática tem 2N e o espermatozoide tem 2N. Tá bom? Fala, ai, nossa. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, põe aí embaixo, tá? Vamos supor que ele perguntasse, mas essa célula somática, ela está num período G2. Então, ela tá com a quantidade, ela já é 2N e está com a quantidade dobrada. Então, ela iria ter 4 vezes a quantidade de DNA do espermatozoide. Entenderam? Ela ia ter 2 cromossomos, então o dobro de cromossomos, mais 4 vezes mais a quantidade de DNA. Isso é especulações, tá? A resposta correta é a B. Então, letra C. A metade da quantidade de DNA encontrada no núcleo do espermatozoide? Não, tem o dobro. 4 vezes a quantidade de DNA encontrada no núcleo do espermatozoide. Viu? Essa letra D poderia ser se no enunciado tivesse lá. Essa célula somática encontra-se na fase G2 ou em prófase. Entenderam? Porque ela já sintetizou o DNA, só que ela ainda não entrou em telófase, ainda não se dividiu. Então ela está com DNA um 2N duplicado, entendeu? Interessante, né? E a quarta parte da quantidade de DNA encontrada no núcleo dos espermatozoides. Não. Número 2. Um pesquisador verificou que o núcleo celular dos óvulos de uma certa espécie de formiga tem 4 cromossomos e uma quantidade X de DNA. Considerando que os machos da formiga desenvolvem-se por partenogênese e são haploides, que quantidade de DNA e de cromossomos se espera encontrar no núcleo dos espermatozoides dessa espécie? Bom, vamos por partes, então, que tem muitas informações, né? Uma certa espécie de formiga tem 4 cromossomos no núcleo do óvulo. O óvulo é uma célula haploide. Então, se tem 4 cromossomos, a célula somática, a célula diploide, vai ter 8 cromossomos, ou 4 pares, né? Os homólogos. Ok. Considerando que os machos desenvolvem-se por partenogênese, partenogênese é um tipo de reprodução em que o óvulo não fecundado, dá origem a um indivíduo. Isso ocorre nessas formigas, ocorre também em algumas abelhas, em que o macho é haploide, né? O zangão lá das abelhas é haploide. Ele não tem 2N cromossomos nas suas células somáticas. Tem apenas N. Ele é haploide. Isso é a partenogênese. É quando um óvulo não fecundado dá origem a um indivíduo. Não precisa ocorrer a fecundação do óvulo. Ele se desenvolve no indivíduo. No caso das abelhas e dessas formigas, vai originar um macho. Que quantidade de DNA e de cromossomos se espera encontrar no núcleo dos espermatozoides dessa espécie? Pessoal, então é o seguinte. O óvulo, ele é
uma célula haploide. E o número N é igual a 4. Esse óvulo vai dar origem a uma formiguinha lá. Essa formiguinha também é N. Como que vai ser o espermatozoide dessa formiga macho? Vai ser meio N, será? Não, meio N não existe. Não existe. Por quê? Ela tem um de cada dos homólogos. Não tem como ela ficar com menos cromossomos que a espécie. O número de cromossomos da espécie é 4. No caso das fêmeas, 4 pares. No caso dos machos, 4 apenas. Quantos cromossomos vai ter no espermatozoide desse indivíduo? 4. Vai ter 4 cromossomos, que é a resposta C. Ah, desculpa. Faltou a quantidade de DNA. Tem 4 cromossomos e uma quantidade X de DNA. Vai ser essa mesma quantidade. 4 cromossomos e uma quantidade X de DNA. Igual ao óvulo. Ué, professor, mas como assim? Para gerar gameta não é meiose? Não teria que ter menos cromossomos ou menos quantidade de DNA? Nesse caso, esse macho haploide que surgiu por partenogênese, como é o caso dessas formigas e das abelhas, o espermatozoide ele não é originado por meiose, ele é originado por mitose. Só nesses casos, viu, pessoal? De machos partenogênicos. São alguns... Tem poucos animais que se originam assim e algumas plantas também se originam por partenogênese. Então você vai ter indivíduos diploides, as fêmeas, no caso das formigas, e haploides, os machos. A diferenciação sexual não é por um cromossomo sexual, é por ser diploide ou haploide. Diploide fêmea, haploide macho. Então é letra C. X de DNA e 4 cromossomos, igual ao óvulo. 3. UFMA.